Salve, rapaziada. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia também, né? Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo. São Paulo vence jogo treino contra o São Bernardo. Vamos falar das situações de Lisiero e o Pedrinho Vilhena, jogadores que não fazem também aí parte dos planos do São Paulo. Oscar vai na ESPN no Bola da Vez e dá aquela famosa entubada na Leila Pereira, mas também fala sobre possibilidades de o São Paulo chegar forte na Libertadores. Bora falar sobre isso também. E tem aí também a visita do Edu Gaspar em Cotia. O Edu Gaspar, braço direito do Evangelos Marinax. Tudo isso e muito mais você vai ver neste vídeo a partir de agora. E é lógico, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar. Ative o sininho, beleza? Ative o sininho para não perder os conteúdos do canal. Não temos live hoje, porque deu um enrosco aqui, eu me enrolei todo e não tive possibilidade de programar live, tá bom? Então vai ser vídeo mesmo, mas domingão à noite nós voltamos com mais uma live aqui do canal, fechou? Bora começar aí falando das notícias do São Paulo, bora começar aí repercutindo como foi aí esse jogo treino do São Paulo. O São Paulo fez a atividade de hoje pela manhã, não no Morumbi, mas o treino foi não no CT, mas o treino foi no Morumbi. A atividade toda desta manhã foi no estádio do Morumbi, tá? Foi um jogo treino contra o São Bernardo, onde o São Paulo venceu por 4-2. Logicamente que esse jogo treino é visando aí a estreia do São Paulo no Brasileirão, no dia 29, sábado, contra o Sport no Morumbi, mas também na Libertadores, né? O São Paulo estreia sábado no Brasileirão contra o Sport e na quarta-feira o São Paulo já tem uma pedreira pela frente pela Libertadores da América, Talleres de Córdoba e São Paulo lá na Argentina, lá em Córdoba, e é o São Paulo estreando pela Libertadores 2025. E aqui eu vou, logicamente, que falar de como foi esse jogo treino, mas eu quero mostrar para vocês aqui as imagens, né? Os gols que o próprio São Paulo Futebol Clube acabou aí postando desse jogo treino vencido pelo São Paulo, tá bom? Enquanto as imagens vai rolando aí, você pode deixar o seu like, você pode se inscrever no canal e também você pode comentar, beleza? Comenta aí também sobre os assuntos, fechou? O jogo treino com o São Bernardo neste sábado no Morumbi, o primeiro tempo o São Paulo venceu por 1-0, com um gol marcado pelo André Silva. Detalhe, o Zubeldia usou times mesclados, tá? O primeiro tempo foi um time, o segundo tempo outro time. O primeiro tempo, o time teve uma cara mais de titular, inclusive com a volta do Luiz Gustavo atuando no meio-campo como primeiro volante ao lado do Alisson. Luiz Gustavo é uma volta importante para a sequência da temporada, já que o São Paulo não tem ali o Pablo Maia, que está lesionado, passou por cirurgia. Então a volta do Luiz Gustavo, que ainda não atuou este ano, é muito importante para a sequência do São Paulo, tá? Então Luiz Gustavo recuperado da fratura no dedinho do pé esquerdo, treinou normalmente com o elenco durante a semana e hoje participou aí do time que iniciou esse jogo treino contra o São Bernardo, tá? Vocês estão vendo aí os gols, esse gol aí foi marcado pelo Lucas Ferreira, tá bom? Mas o primeiro tempo do jogo teve a seguinte formação: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Luiz Gustavo, Alisson, Oscar, Luciano, o Ferreirinha e o André Silva. Outro detalhe importante é que nos dois tempos de jogo, o Zubeldia, em momento nenhum, utilizou linha de 3 zagueiros. Ele utilizou
linha de 4. O Zubeldia vai desmanchar a linha de 3 que estava dando muito certo? Talvez não. Mas vale ressaltar que o São Paulo, para essa atividade, ele não contou com alguns jogadores que estão aí convocados para as seleções, tá? Mas o time inicial do São Paulo foi o seguinte: Rafael, linha de defesa Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Dias. Meio campo Luiz Gustavo, Alisson e Oscar. Luciano, Ferreirinha, aliás, o Ferreira, né? E o André Silva. Já o time do segundo tempo, dos 45 minutos finais, que tiveram aí 3 gols da base, pessoal. 3 gols da base. E aí, o Zubeldia vai continuar nessa lógica sem lógica? Quem vai bem nos treinos não joga, e os que vêm jogando mal sempre vão continuar jogando, ô Zubeldia? E aí, meus amigos, você que está me assistindo aí agora, qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Porque eu creio muito em um futebol de meritocracia, de que quem treina bem, joga. Quem joga bem, continua. Quem treina mal, não joga. Quem joga mal, vai para o banco. Eu creio muito que o futebol seja por merecimento. Joga, é titular, entra quem está jogando bem, quem está treinando bem, quem está entregando. Mas, pelo visto, o Zubeldia, né? Ele não vê muito por esse ângulo. Vimos aí nesse jogo treino de hoje a base sendo decisiva. Lógico que era um jogo treino, mas logicamente que é um jogo para o técnico tirar algumas conclusões. Olha, vemos gol do Matheus Alves, como bate bem na bola o Rian Francisco, né? Como bate bem na bola o Rian Francisco, como vocês podem ver aí nas imagens. Zubeldia, meu amigo, e aí, Zubeldia? Vou até mudar aqui que eu quero falar de pertinho com você. E aí, Zubeldia? Você vai continuar bancando quem não está jogando bem no time titular e os que vêm treinando forte, treinando bem, entregando, vão continuar sem ter espaço no time? Meus amigos, já deixa a opinião de vocês nos comentários, por favor, quero muito saber. Tá? O time do segundo tempo venceu por 3-2 o segundo tempo, então na soma 4-2. Lucas Ferreira, Matheus Alves e o Rian fizeram os gols do São Paulo nesse time mais mesclado, e o time dessa etapa foi Jandrei, Cédric Soares, Juan Tressoldi, Alan Franco e o Wendel. Meio campo com Felipe Negruti, Marcos Antônio e Alves, Matheus Alves, Eric, Lucas Ferreira e o Rian Francisco, tá? E esse time aí conseguiu fazer 3 gols da base, para o desespero do Zubeldia. 3 gols da base, meus amigos, a base, para o desespero do Zubeldia. Só um detalhe: jogadores que não participaram do treino, o Lucas Moura e o Pablo Maia estão no DM, Lucas Moura com trauma no joelho e o Pablo Maia se recuperando da cirurgia no joelho. O Bobadilha e o Ferrarese estão servindo suas respectivas seleções nas eliminatórias, né? Paraguai e Venezuela. E o Caleri não participou desse jogo treino. O Caleri cumpriu um cronograma de controle de carga individualizado. Eu tenho até pânico já quando eu vejo a palavra controle de carga. Eu tenho até pânico. Meu Deus. Jesus Cristo, né? Dá até desespero quando eu ouço a palavra controle de carga. Mas o Caleri não participou dos treinos aí do dia de hoje, da atividade de hoje lá no Morumbi, jogo treino, São Paulo 4, São Bernardo 2, gols do André Silva, gol do Lucas Ferreira, Matheus Alves e Rian Francisco. Comenta aí, meus amigos, comenta aí. Qual a expectativa de vocês para o retorno do São Paulo na temporada? Sabadão, dia 29,
contra o Sport Recife no Morumbi, tá? O São Paulo volta a campo no próximo dia 29, quando estreia no Campeonato Brasileiro, recebendo o Sport no Morumbi. Esse será o primeiro de uma série de 9 confrontos em um mês. Olha só, hein? O calendário retoma pesado. Serão 10 jogos em um mês, tá? Com 5 partidas fora de casa. Após o duelo contra o Sport, o São Paulo já embarca para a Argentina, onde enfrentará o Talleres de Córdoba, em Córdoba, na quarta-feira, dia 2 de abril, estreia do São Paulo na Libertadores da América 2025. E ainda em abril, o São Paulo terá mais 2 compromissos pela competição continental. É o sono, tá? A língua enrolou aqui, é o sono. O São Paulo terá mais 2 compromissos pela Libertadores, com o primeiro jogo em casa, no Morumbi, contra o Alianza Lima, no dia 10, e em seguida viaja ao Paraguai para enfrentar o Libertad no dia 23. Além disso, tem o Campeonato Brasileiro. São Paulo terá mais 5 jogos. Galo fora de casa, Cruzeiro em casa, Botafogo fora de casa, Santos em casa e Ceará fora. Então, o São Paulo terá aí uma agenda intensa, uma agenda cheia, lotada de jogos de Brasileirão e Libertadores da América. E aí, meus amigos, Zubeldia terá vida longa no São Paulo? Qual a opinião de vocês? Zubeldia durará até a metade do ano no São Paulo? Porque rumores de bastidores dizem que Zubeldia tem até a 4ª rodada do Brasileirão para dar um padrão de jogo ao São Paulo e que eles vejam evolução no São Paulo. Caso isso não aconteça, Zubeldia pode ser demitido. Lembrando que até a 4ª rodada do Brasileirão não será só o Brasileirão, tem Libertadores também. Então é muito importante tanto o Brasileirão, pontos corridos, risco de rebaixamento, mas também a Libertadores, que é um torneio de mata-mata. É um torneio eliminatório, que se você não for bem, você corre o risco de sequer de passar pela fase de grupos e ser aí obrigado a jogar a Sul-Americana. Menos mal ainda, né? Do que ficar sem calendário internacional. Quero saber aí a sua opinião sobre essa questão, tá? Já que falamos aqui de como a base do São Paulo ela foi bem aí nesse jogo treino contra o São Bernardo hoje, bora falar deste senhor aqui, ó. Este senhor aqui é o Edu Gaspar, ele é o braço direito de Evangelos Marinax, não é isso? Comandante aí do grupo que é dono de Olympiacos da Grécia, Rio Ave em Portugal, Nottingham Forest na Inglaterra, e é o parceiro aí que o São Paulo está prestes a firmar a parceria por Cotia, o que será aí a salvação do São Paulo, porque a estimativa são de 100 milhões de euros na base, cerca de 600 milhões de reais, para que o São Paulo invista. E a ideia do São Paulo é 40% investido em Cotia, 30% investido no futebol profissional e outros 30% investido, na verdade, né, para que o São Paulo consiga amortizar uma boa parte de sua dívida, tá? O próprio Júlio Casares já admitiu aí que tanto o São Paulo quanto o Marinax estão naquele processo de troca de documentos, minuta de contrato, mas que está muito bem avançado e que esta parceria tem tudo para ser assinado aí nas próximas semanas, meses talvez. E o Edu Gaspar, que é o braço direito de Evangelos Marinax, inclusive, né, o Edu Gaspar é um dos maiores entusiastas dessa parceria do São Paulo com o grego, né? Vale lembrar que o filho
do Marinacks tinha a preferência pela negociação com a SAF do Vasco. Mas após o Marinacks ter acesso à documentação, à papelada que expôs toda a bagunça, toda a várzea que está o Vasco, o Marinacks recuou, deu aquela recuada. Inclusive, a informação é de que ele notificou ao Vasco que já não tem mais interesse em adquirir a SAF do Vasco, muito porque o Edu Gaspar, que está aqui na tela, é o maior entusiasta, tá, dessa parceria Marinacks e São Paulo. Até porque o Edu Gaspar, após o Edu Gaspar, ali depois da Copa do Mundo, ele saiu do comando da seleção brasileira, ele foi ser diretor do Arsenal. Enquanto diretor do Arsenal, ele encomendou uma pesquisa sobre trabalhos de base pelo Brasil. E esse estudo revelou que Cotia, a base do São Paulo, é a melhor base do mundo. É aquela que tem mais subsídios, melhor estrutura, melhor potencial. Claro que bem explorado, poder render bons frutos. E agora que o Edu Gaspar, ele saiu do Arsenal e está aí sendo o braço direito do Evangelos Marinacks, tá? O Edu Gaspar ajudou nessa aproximação ainda maior de São Paulo, Júlio Casares e Marinacks, tá bom? Então o Edu Gaspar conhece a base do São Paulo porque ele já fez esse estudo e ele foi aí um dos mentores para que esse negócio fosse para frente. E como eu falei, o Júlio Casares revelou que estão no processo de troca de documentações, tá? E o Edu Gaspar, ele tem ido algumas vezes ao CT de Cotia, porque é lá que está a galinha dos ovos de ouro. O Edu Gaspar já transita ali com frequência nos bastidores, nos corredores de Cotia, para conversas com os treinadores das categorias de base do São Paulo, né? Talvez ali já alinhando metodologia de trabalho, a questão do scout, o recrutamento de novos jogadores, tá? Então o Edu Gaspar tem ido conversar com treinadores e dirigentes que comandam ali o dia a dia das categorias de base do São Paulo. Então, cada vez mais perto dessa parceria São Paulo e Evangelos Marinacks sair do papel, o que eu considero muito boa a parceria. Queria saber sua opinião. Eu apoio a parceria, mas logicamente que minha opinião aqui não vale muita coisa. Eu gosto mesmo de ouvir a opinião de vocês, né? Ouvir a opinião de vocês e torcer que jogadores como o Rian Francisco, por exemplo, tenha vez no profissional, para que assim como ele brilhou na base, ele brilhe no profissional, né? Mas para isso precisa haver uma mudança de método de trabalho. A diretoria do futebol profissional precisa ter um plano claro de uso da base. Mas opina aí, pessoal. Meus amigos, o Oscar, ele acabou de dar uma entrevista, né? Na verdade, o programa é gravado. O Bola da Vez da ESPN, ele é um programa gravado, todo mundo sabe. Ele foi ao ar na noite deste sábado, tá? Com o comando do André Plihal, mas estava ali o Edu Gaspar e o Léo Bertozzi. E o Oscar, lógico, falou ali sobre sua volta ao Brasil, chegada ao São Paulo, como o torcedor o motivou, a parceria dele com o Hulk na China, no futebol chinês. Mas o Oscar, né, como a gente até já havia comentado aqui no canal, o Oscar deu um cala-boca na Leila Pereira na questão do assunto do gramado sintético. O Oscar, ele foi enfático que a briga dos atletas contra o gramado sintético não é contra o Palmeiras, não é contra o Botafogo, não é contra o Atlético Mineiro, e tem mais, tá? Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Paranaense, Arena Condá, Pacaembu, é muito estádio com gramado sintético. O Oscar, com 33 anos de carreira, foi o primeiro jogo que ele atuou de forma completa foi contra o Palmeiras. Em toda a carreira, ele nunca havia jogado em gramado sintético por onde jogou.
E o Oscar admitiu, é um jogo diferente, o jogo muda, a velocidade do jogo muda, o kick da bola muda. O Oscar culpou realmente o gramado do Allianz por ser muito duro, por ter machucado o joelho do Lucas. O Lucas caiu, bateu o joelho no chão, machucou o joelho. Algo que, se fosse em um gramado natural, não aconteceria, né? Então, assim, o Oscar, ele está falando porque ele é profissional. Profissional, ele é um atleta profissional. Não é a Leila Pereira que tem que dizer se é igual ou se é diferente, porque é o jogador que atua, que ele está falando que o jogo muda, que é diferente. O Oscar falou que ele jogou os 90 minutos contra o Palmeiras com insegurança, porque o gramado é duro, o gramado é escorregadio, o gramado, ele, ao mesmo tempo que ele é escorregadio, ele é seco e prende o pé. E outra, ele falou que após o término do jogo ali, quando o sangue esfria, dores demais no corpo. O próprio Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, também falou a mesma coisa. Ele falou que após o término de um jogo no gramado sintético, as dores no corpo que ele sofre não são as mesmas de um jogo num gramado natural. E aí a Leila vem falar que é a mesma coisa, que o jogador deveria parar de jogar, que é jogador velho, que ou para de jogar ou fica na Europa. Então eu acho que o Oscar mandou muito bem, ele foi realista, foi sensato, ele é muito bem equilibrado nas palavras, né? Mas ele chamou ela de polêmica, né? Declarações polêmicas. O que ela realmente é, né? Ela adora um holofote. Ela adora chamar os holofotes para ela. Mas eu achei que o Oscar foi muito bem nesse quesito. Inclusive, o Oscar falou ali sobre a situação de como o São Paulo chega para a Libertadores. O Oscar vê o São Paulo como um time forte e que vai chegar forte e que eles pretendem chegar às finais. Isso é importante, tá? O jogador ele tem que vir com a mentalidade vencedora. Ele tem que vir com a mentalidade de vencer, não de apenas participar. Como diz aquele ditado, né? O importante é participar? Não, o importante é vencer. Deixe sua opinião. E aí? Concordo com as falas do Oscar? E aí, confiante no São Paulo para a Libertadores? Comenta aí. Pessoal, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal. Ainda não acabamos, temos mais 2 assuntos aqui, né? O vídeo vai ficar longo, mas tá valendo, tá bom? Tá valendo. Vamos continuar aqui com o nosso giro das notícias do São Paulo. Deixa eu buscar aqui meu próximo assunto, que eu separei aqui para falar para vocês, em relação ao Lisieiro, nosso craque Lisieiro, tá bom? Deixa eu até aqui pôr a foto dele para vocês contemplarem esse craque que é o Lisieiro. Tá aí, ó, o craque Lisieiro. Craque Lisieiro tá aí. Olha lá, ó. Lisieiro não aceitou as ofertas de renovação oferecidas pelo São Paulo. Pediu alto, foi liberado para procurar um outro clube. Todo mundo se lembra disso, né? O São Paulo tinha as pretensões de renovar com o Lisieiro. O São Paulo enviou uma proposta ao Lisieiro. O Lisieiro achou baixa, fez uma contraproposta que o São Paulo achou os valores surreais, os valores irreais. O São Paulo liberou o Lisieiro para negociar com outro clube. Ele ficou muito perto de fechar com o Sport. Porém, mais uma vez, assim como no São Paulo, travou nas questões financeiras. Então, o São Paulo não renovou com ele, ele não foi para o Sport, e aí agora ele está sem jogar, não tem proposta de clube nenhum e tem contrato apenas até a metade do ano com o São Paulo. Então, esse aí, se até o final desta janela, porque o São Paulo inscreveu ele no Paulistão para ele poder se encaixar nesta janela de jogadores que jogaram o estadual. Se até o dia 12 do mês que vem ele não conseguir um novo clube para vazar, na metade do ano ele vai embora, e eu acho que para nunca mais voltar, né? Vai sair de graça do São Paulo para nunca mais voltar.
Você, meu amigo, sente falta do Lisieiro? Comenta aí, comenta aí. Eu queria saber o que você acha dessa proeza do Lisieiro em recusar uma oferta de renovação do São Paulo. Para mim é uma grande piada, de mau gosto ainda, né? Uma piada de mau gosto, porque a oferta não deveria nem ser feita. Ela foi feita e o jogador teve a pachorra, a coragem de recusar. Bom, para finalizar aqui o nosso vídeo, bora falar sobre o Pedrinho Vilhena, ou Pedro Vilhena. Pedro Vilhena esteve aí durante o Paulistão emprestado à Ponte Preta, não é isso? Ele estava emprestado à Ponte Preta e o Pedro Vilhena está de volta ao São Paulo após a Ponte Preta não exercer a renovação do empréstimo para o restante da temporada. O staff do jogador procura um novo destino ainda nesta janela de transferências que durará até o dia 11 de abril, mas aguarda o tricolor responder sobre uma possível utilização por Zubeldia. É um jogador que eu não vejo, sinceramente, futebol nenhum. Muito menos para o São Paulo. Muito menos para o São Paulo. Queria saber sua opinião, tá? Eu não vejo potencial para ser jogador do São Paulo. Infelizmente não vejo. Mas eu quero sempre saber sua opinião, beleza? Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like de vocês aí, comenta, utilize o espaço abaixo para comentar. E amanhã, domingo, voltamos. Amanhã o Silva promete estar conosco na live de domingão. Fechou? É isso. Boa noite a todos. Bom domingão. Tamo junto. É nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.